gravar. Aí depois que ela termina, a gente tem um procedimento para fazer que é um pouquinho complicado de baixar essa aula e depois postar no YouTube, depois postar no AVA. Mas hoje, no final do dia ou amanhã, ele já vai estar esse link disponível para vocês. Eu vou aqui tentar compartilhar a minha tela. Só que eu não vou deixar no modo apresentação, gente, porque ele não tem funcionado de uma maneira legal. Opa, não é essa tela. Eles não querem saber de plantas daninhas. Essa aqui. Um pouquinho. Acho que até o computador tá surtando. Essa aqui. Conta pra mim, gente, vocês estão vendo o slide escrito metodologia científica? Sim, dá para enxergar assim, tranquilo. Professora. Que bom. Então, tá bom. Então, é por aqui que a gente vai seguir hoje. Se eu colocar ele como apresentação, ele vai travar para vocês, tá? Então, infelizmente, a gente vai ter que seguir dessa forma, tá? Gente, então, assim, eu só queria reforçar algumas coisas com vocês, tá? Porque como vocês são calouros, e se vocês tiverem dúvida, também vocês perguntem, tá? Para mim ou para os outros professores. Vocês estão percebendo que a cada aula que a gente faz, eu tenho feito uma avaliação com vocês, né? Então, isso faz parte de uma avaliação dentro da avaliação continuada, que chama-se avaliação de sala de aula. Depois, quando vocês entrarem lá no portal de vocês, vai aparecer esse score para vocês, né? Então, aparece o nome da atividade e quantos pontos você tirou. Então, assim, a avaliação continuada, gente, ela tem esse nome porque ela não pode ser uma avaliação em um momento só da disciplina e que avalie vocês de uma maneira só, tá? Então, a gente acredita que vocês são... hoje a gente vive numa geração e entende essa geração, né? De forma que vocês têm diferentes saberes e diferentes aptidões, né? Então, assim, se a gente tivesse em sala de aula presencialmente, vocês viram que eu levei vocês para o laboratório de informática já na primeira semana de aula. Eu ia levar vocês para a biblioteca, eu convido vocês a assistir assistir vídeos, ler livros, né? Eu ia propor isso para vocês, porque são diferentes formas de eu desenvolver habilidades em vocês e ir mensurando isso na forma de nota, tá? Com o ensino assim remoto, a gente fica um pouco mais amarrada no sentido das avaliações, né? Então, assim, essa é uma etapa da avaliação, gente. Quando vocês entrarem no AVA, por exemplo, da nossa disciplina, vocês devem ter percebido que junto com o livro didático que a gente está seguindo, existem atividades de pré e pós-aula, e quando vocês fazem essa atividade, vocês também ganham nota, tá? É uma nota diferente, não é a mesma que a minha. Aí vocês têm atividades chamadas de transversais, que você faz a atividade e ela vale para todas as disciplinas, tá? Então, são alguns estudos dirigidos, tem uma outra avaliação de uma startup chamada Desafio Nota Máxima, que ela vai produzindo questões por inteligência artificial para mensurar o quanto que vocês estão crescendo. Então, assim, é bem importante que vocês acompanhem essa vida virtual de vocês além das nossas aulas, tá? Porque isso vai acompanhar vocês durante a faculdade toda. E são essas atividades que vão complementar a nota que vai formar a média de vocês, tá? Então, né, nesse momento em que a gente é colocado em prova, né, e a gente está adaptando a sala de aula, vocês têm que lembrar que esse outro lado digital ele já existia antes da pandemia. Então, vocês têm que aprender a trabalhar com ele, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem para um dos professores ou perguntem para a Cristi, que é a coordenadora de vocês,
mas não fiquem desatentos, tá? Eu vou começar a seguir aqui a nossa aula de hoje, que a gente está se aprofundando, então, dentro da parte científica, que é o que interessa, né? Isso que dá nome para a nossa disciplina, né? Metodologia científica. Eu acho que todos vocês já devem ter visto alguma foto ou uma caricatura dessa imagem que eu estou trazendo para vocês aqui, que é do pensador, né? Então, assim, gente, o livro de vocês hoje, ele traz nesse capítulo 2.2 a questão de quem é a responsabilidade na sociedade de exercer a função de pensador, né? Existe um profissional que deve se dedicar só para isso ou não? É responsabilidade de todo mundo pensar em modificações, em mudanças, em tecnologia. Então, o que a apostila traz para vocês? Que hoje a sociedade, ela possui um nicho dentro dela que possui ou essa responsabilidade, ou eu diria essa habilidade de ficar gerando novas perguntas. Essas perguntas normalmente são vistas como um problema, né? A gente já falou disso nas aulas passadas, principalmente na aula passada. E, diante desse problema, eles vão começar a formular hipóteses para tentar solucionar. E vão testar essas hipóteses na forma de experimentos, e aí vão produzir material científico, que podem ser artigos, livros, enfim. Então, assim, gente, apesar de a responsabilidade de evolução não estar sobre uma parcela pequena da população, isso normalmente é o que acontece. Então, a gente, quando a gente é leigo em demais áreas, por exemplo, vocês com certeza vão ser experts em ciências sociais voltadas ao direito. Então, a gente entende que o lançamento de uma nova argamassa na engenharia civil não vai vir de vocês. Ou a probabilidade de que isso aconteça vai ser muito pequena. Vocês não vão desenvolver um curativo novo para a enfermagem, né? Então, assim, por quê? Porque cada área vai despertar o seu profissional. Mas provavelmente de vocês pode vir alguém que repense as leis, que reescreva, que reinstale, que entre vocês exista uma nova forma, por exemplo, de lidar com o sistema presidiário, que entre vocês saiam pensamentos, startups, ideias novas de como preservar a vida humana. Enfim, não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. Que dentro, então, das áreas diferentes do saber vão existir diferentes especialistas, né? E dentro desses especialistas, alguns serão especialistas de literatura, de ler o que outras pessoas produziram, e outros vão ser pesquisadores no sentido de continuar fazendo com que a ciência ande, né? Então, são esses tópicos que eu estou trazendo ali para vocês. Então, tudo começa com a forma de pensar, ou eu colocaria ali, entre aspas, do lado de pensar, olhar. É o olhar da gente como pesquisador que desperta perguntas, né? E em cima dessas perguntas, a gente quer tentar fazer novas descobertas. Essas descobertas têm que ser testadas de maneira sistêmica. O que quer dizer sistêmica? Que ela tem uma ordem, a gente estudou justamente isso na semana passada, né? Em que ordem que ela tem que acontecer. E gerando informação, eu preciso produzir conhecimento. Que vamos imaginar o seguinte, de que adianta você fazer uma descoberta, encontrar um resultado e você guardar isso para você, tá? A pesquisa ou a ciência, ela só tem sentido quando você traz essa descoberta à luz das outras pessoas, né? Então, eu preciso dividir esse conhecimento. Então, já há alguns anos, a forma que a pesquisa tem de ser dividida, multiplicada, é através de revistas científicas, de eventos científicos, de livros, né? Só que cada uma delas tem um peso diferente, tanto em função do assunto quanto de quem escreve, tá? Então, assim, vocês vão ver que durante a vida acadêmica de vocês vão ser incitados a estar escrevendo o tempo todo, né?
para vocês irem sendo treinados na técnica da escrita, e que para você escrever bem você precisa ler muito, e quanto melhor você vai ficando nessas duas coisas, mais produtiva você se torna, e normalmente nasce aí não só essa habilidade, mas essa vontade de fazer parte desse sistema, né? Então, assim, eu não sei se algum de vocês já pensou em escrever um livro, né? Eu, enquanto fiz faculdade, fiquei pensando, nossa, foi uma coisa que eu achava maravilhosa quando eu encontrava algum autor dos livros que eu lia na faculdade, em eventos da área, eu ficava assim maravilhada de encontrar a pessoa, porque eu achava fantástico e nunca imaginei que eu passaria por isso. Mas eu já tenho um livro escrito e já estou pensando em escrever o segundo, tá? Então, assim, será que isso passa pela cabeça de vocês? De ser um autor e de repente teu nome está sendo citado em outros trabalhos? Vocês já pensaram quão legal é isso, né? Então, para que a gente consiga chegar nesse nível, a gente precisa passar por essa etapa que nós estamos passando hoje, de entender quem somos nós nessa cadeia, se a gente vai fazer parte dessa cadeia como produtor de informação, de conhecimento, ou se a gente vai ser uma parte dessa cadeia que repassa, seria a função, por exemplo, dos professores, né? Eles absorvem a informação e ordenam isso dentro da gente e a gente repassa para vocês em sala de aula. Então, a informação não morre. Ou vocês vão estar lá na ponta da cadeia usando informação para aplicar no trabalho, que seria a função de vocês, por exemplo, que vão exercer a advocacia realmente, tá? Vocês vão precisar se munir de informação o tempo todo para poder montar os seus autos de processo, as suas peças, né? Nascendo na defesa ou no ataque dentro desse jogo, vocês vão precisar de informação o tempo inteiro. Então, principalmente no direito, uma certeza que vocês têm que ter é que vocês nunca mais vão parar de ler e escrever, né, gente? Então, quem não gosta, precisa repensar se está no curso certo ou querer mesmo desenvolver essa habilidade, tá? Tranquilo por aqui? Alguém me responde? Sim, prof. Sim? Então tá bom. Então, assim, gente, para que a gente desenvolva a pesquisa, qual que é a finalidade da pesquisa? Ela tem que resolver problemas, tá? Problemas da sociedade. Então, o problema ele não pode ser visto de uma maneira pejorativa aqui, sabe? Nesse momento aqui que a gente está pensando em pesquisa, o problema ele é a ponta do iceberg, tá? Ele precisa existir para que exista fundamento de eu fazer uma pesquisa, tá? Então, é assunto batido já, infelizmente, né? Mas vocês estão vendo a pressão de todos os países em cima de cientistas nesse momento, querendo o quê, gente? Todo mundo quer uma vacina e um medicamento para conseguir controlar o coronavírus, né? Então, assim, todo mundo que está hoje nos laboratórios aí na área médica tá focado em um único problema, que chama-se morte por coronavírus, né? Mas, assim, se a gente não tivesse com esse enfoque tão grande na mídia, bom, a gente não consegue nem ligar a televisão porque a gente é bombardeado só por esse assunto, né? Mas, assim, gente, em diferentes demandas da população e nas áreas de atuação da gente como profissão, vocês vão se deparar com problemas o tempo inteiro. Mortalidade infantil é um problema, fome é um problema, poluição atmosférica é um problema, às vezes relação de vizinhos dentro de um condomínio é problema para vocês. A gente já falou, por exemplo, da cultura do estupro, que é um problema, nós já falamos de cultura da felicidade. Enfim, em cada área que a gente for pensar, existem problemas e a ideia é que a gente nunca pare no problema, né? Que os problemas sejam resolvidos. E faz parte da resolução desses problemas a pesquisa. Tanto estudar da onde que esse problema está vindo, quanto estabelecer hipóteses e metodologias para testar uma possível resposta. E aí a gente vai trabalhar com o resultado, tá? Aí também, gente, a apostila de vocês nesse momento, o livro didático, ele traz uma questão
para a gente conversar sobre teoria versus prática. Eu, particularmente, prefiro a bolinha que eu coloquei embaixo para vocês aqui, tá? Teoria mais prática. Porque, assim, gente, eu preciso entender que a teoria não está lutando com a prática, não é uma contra a outra, tá? Mais do que nunca faz sentido as faculdades para conseguir associar as duas coisas, tá? Em algumas áreas, ainda elas são mais teóricas e parece que uma é a outra, né? Mas, na verdade, a teoria ela tem que ser um fundamento e que leve a prática com perfeição, tá? Então, por exemplo, na vida de vocês, vamos imaginar que vocês vão, por exemplo, para trabalhar na área trabalhista, né? Vocês vão defender empregados ou empregadores. Então, para que vocês consigam praticar a profissão de vocês, vocês vão precisar conhecer toda a literatura a partir desse tema, a começar pelas leis trabalhistas, né? Aí, muito provavelmente, vocês vão precisar se aprofundar ou ler outros casos que já foram julgados para entender como que vocês vão escrever a peça de vocês, o processo de vocês. A partir de várias peças sendo julgadas pelo mesmo juiz, vocês começam a desenvolver a habilidade de como que aquele juiz pensa e reage diante de determinados fatos ou de determinadas provas, né? Então, assim, para cada área, gente, a de vocês é assim, na enfermagem é assim, na agronomia é assim, na engenharia é assim, só que cada uma vai ter as suas particularidades, tá? Então, por exemplo, para minha área, que eu sou agrônoma, não adianta nada eu entender como que uma semente germina se eu não tenho habilidade de colocar uma semente a campo e essa semente realmente germinar, né? Não adianta eu entender na teoria os nomes científicos de fungos, bactérias e nematóides, se quando eu vou para campo e eu vejo uma planta doente, eu não consigo saber o que ela é, né? É a mesma coisa na enfermagem, né? Adianta os alunos terem, por exemplo, disciplinas voltadas à saúde da criança, se quando você vai tratar a criança, você não tem a menor ideia do que essa criança está passando, né? Então, assim, queria deixar isso bem frisado para vocês. Teoria e prática não são coisas contrárias. Elas são coisas complementares e precisam andar, gente, de mão dada, tá? Porque a prática também pode retroalimentar a teoria e a teoria vai sempre alimentar a prática, tá? Ficou claro, pessoal? Para mim, sim. Tá bom. Sim, professor. Então, vamos seguir um pouquinho, né? Aí aqui, gente, eu trouxe um slide para vocês, querendo mostrar para vocês o quanto que isso impacta para a gente, mas às vezes a gente nem se toca, né? Então aqui eu trouxe uma reportagem que alguns anos atrás ficou bem famosa. Eu não sei se vocês, mas eu quando fiz o que é agora o ensino fundamental, né? Para mim era primeiro grau, segundo grau, eu aprendi, por exemplo, que Plutão era um planeta que fazia parte do sistema solar. Vocês aprenderam assim também? Sim, Sim. Que ele era o último e mais distante, tá? sim. E de alguns anos para cá, a gente foi bombardeado por informações de que Plutão não é mais planeta. E aí, por que ele não é mais planeta? Porque ele explodiu? Porque ele deixou de existir? Não, porque alguns pesquisadores estudando Plutão encontraram nele mais características dele como estrela do planeta, do sistema solar, do que planeta, tá? Vocês devem ter visto um pouquinho antes dessa onda de coronavírus, alguns pesquisadores se degladiando na televisão, em programas de reportagem, sobre se a Terra é plana ou redonda. Vocês viram isso? Eu não cheguei a ver isso. Tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, coloquem no Google depois e vejam, tá? Existe um programa de reportagem do Caco Barcelos, eu não sei se é na quinta, acho que é na quarta ou na quinta o programa dele, normalmente, né? Agora tá fora do normal. Mas foi a equipe dele que fez uma entrevista exclusiva com pesquisadores que hoje defendem
uma teoria que a Terra não é redonda, que a Terra é plana. Tá? Então, assim, gente, pode parecer louco? Lógico que pode. Tá? E provavelmente que isso não seja verdade? Provavelmente. Por quê? Porque a gente já viu fotos da Terra e a gente sabe que a Terra é redonda. Tá? Mas para que esse pessoal esteja levantando essa bandeira, eles têm que estar argumentando com algum foco na ciência, tá? E aí é uma outra seara em que a gente vai se encontrar, porque nem sempre os pesquisadores vão ter a mesma opinião sobre o assunto. Só que para que eles possam ter uma opinião real como pesquisadores, eles têm que basear o trabalho deles em dados, tá? Então, por exemplo, eu posso perguntar para vocês hoje se vocês acreditam em aquecimento global, tá? Alguns de vocês podem dizer que sim, outros podem dizer que não. E vamos entender que hoje, nem eu, nem vocês podemos falar nada sobre aquecimento global. E não falar nada entre aspas, né, gente? Não quer dizer que vocês não têm direito à opinião. Eu quero dizer que nenhum de nós estudou isso a fundo para poder ter uma resposta concreta. Eu já dei aula sobre aquecimento global e enfatizo para vocês que existem dois grupos fortíssimos de pesquisadores e cada um usa de pesquisas e equipamentos diferentes para provar que eles estão certos. E uns afirmam que não, que a Terra não está aquecendo, e outros afirmam confiantemente que sim, existe aquecimento global. Tá? Então, assim, isso também vai impactar vocês no direito. Se vocês pensarem num tribunal de júri, ele não deixa de ser uma forma de você olhar o mesmo fato por ângulos diferentes. Então, o que vai configurar o júri popular em si? Eu vou ter, de um lado, advogados defendendo o réu, dizendo que ele não cometeu o que cometeu, ou que não foi daquela forma, ou não foi com aquela intenção. E de outro lado, eu vou ter advogados dizendo que sim, que ele é culpado e tecendo provas para provar isso, né? Então, as duas partes vão envolver pesquisa. E é uma pesquisa diferente da pesquisa aplicada no sentido de ficar gerando resumos, artigos científicos, papers, livros, né? No caso que eu expliquei para vocês agora, vai existir sim uma pesquisa, mas sobre o fato, que a gente entende como estudo de caso, tá? Então, aqui eu trouxe mais dois exemplos para vocês com relação de formas com que a pesquisa realmente tem atuado na mudança do mundo, ou no sentido da saúde, né, como é a foto da vacina que eu estou trazendo aí para vocês. Então, pense hoje quantas doenças que eram incontroláveis no passado, hoje são controladas porque vacinas foram descobertas, né? Quantas crianças hoje que quando nascem já são vacinadas contra poliomielite, contra sarampo, tétano, né? Enfim. E embaixo eu coloquei uma linha do tempo não muito atual, né? Ela está de 2000 a 2009, mas eu escolhi essa década ali porque eu acho que foi a década que mais promoveu a mudança do nada que a gente tinha para as primícias do que a gente tem agora, né? Então, eu estou trazendo ali para vocês, por exemplo, a evolução de cabos de internet, entre aspas, né, a criação ou a descoberta do Wi-Fi, a evolução do disquete para o pendrive, os primeiros aparelhos celulares, os primeiros computadores portáteis, né? Hoje, por exemplo, eu estou dando aula para vocês no notebook. Será que há 20 anos atrás eu imaginaria que isso seria possível? 30 anos, né? E quantas outras coisas a gente não vai ver a partir de agora que a gente já tem essa informação básica e a partir de agora a gente começa a resolver problemas dessa tecnologia, não da falta dela, né? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então tá bom. Tranquilo. Aí assim, gente, esse capítulo aqui, o 2.2 do livro didático de vocês, se vocês estiverem com um caderno, tá? Eu queria que vocês fizessem um asterisco para vocês não esquecerem, tá? Até no cantinho da página, porque tá bem o quadro da nossa aula na minha frente, tá? Mas eu coloquei aqui no cantinho direito a página do livro que a gente está, tá? Então, nessas páginas, gente, que eu marquei para vocês, ele traz alguns exemplos para vocês de classificação de pesquisa.
dizendo o nome da classe, né? E para qual área que ela é destinada. Então, é muito importante que para as outras disciplinas, a partir de agora, vocês tenham isso à mão, tá? Então, eu não sei se vocês compraram o livro ou se vocês estão acompanhando pelo PDF do AVA. Enfim, eu acho que valeria a pena vocês imprimirem ou terem isso salvo bem à mão na vida aí acadêmica de vocês, porque vocês podem precisar disso para todas as disciplinas, tá? Quando vocês forem escrever sobre. Ou tinha na biblioteca de E aí, doação lá. Tinha na biblioteca de oi? doação antes de acabar. O livro tava na biblioteca de doação lá, não precisava comprar, não. Ai, gente, que legal. Porque normalmente os livros didáticos, quando vocês querem, vocês podem comprar. Não sei se vocês sabem disso. Ele tem um preço bem pequenininho. Ele sai muito mais barato do que você imprimir o livro ou xerocar, sabe? Então, assim, se vocês são por acaso, tem alguém de uma geração que gosta de ter livro, né? Então, ó, eu trabalho com o livro, tá aqui as anotações, ó. Eu gosto de trabalhar com ele escrito. Na verdade, eu trabalho com os dois, mas eu adoro folhear, né? Então, se vocês, por acaso, também são dessa tribo, saibam que vocês podem pedir esse livro pela internet e aí ele vem na biblioteca. Agora que a gente está com outras situação, mas normalmente é assim que acontece, tá? Então, já que vocês conseguiram pegar esse livro gratuito, guardem ele, precisam usar muito, tá? Aí, assim, gente, para eu não passar a aula lendo essa parte com vocês, que eu acho que ela seria um pouco esgotante e chata, eu estou trazendo as páginas e estou enfatizando para vocês leiam uma vez para vocês conhecerem e depois saibam que vocês têm essa informação na mão para quando vocês precisarem, tá? E aí eu escolhi duas formas para trabalhar isso com vocês na forma de fluxograma agora como aula, tá? Só para que vocês entendam da onde que vem essa classificação, o porquê que ela é dessa forma. Mas aí depois vocês vão escolhendo a metodologia de pesquisa de acordo com a necessidade do trabalho de vocês, tá? Então, seguindo aqui, né? Então, a base ele chama de enquadramento metodológico. Então, você vai aprender a enquadrar a metodologia correta para o teu trabalho. Então, a primeira questão que gera a classificação é quanto à natureza do trabalho, né? Se ela é básica ou é aplicada, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o exemplo das vacinas, natureza básica, gente, seria as pessoas que estão desenvolvendo as vacinas, né? A metodologia que elas estão usando para conseguir gerar ciência pura, tá? A aplicada já são os trabalhos que vão surgir a partir da aplicação da vacina. Então, por exemplo, ela vai ter reação, as pessoas de idade, criança e problemas com deficiência, sei lá, pulmonar ou com diabetes, elas têm uma reação diferente. Então, assim, como que você vai saber disso? Eles vão ter que aplicar a vacina e avaliar a reação depois disso. Tá dando para entender como é diferente? Então, uns vão usar metodologias para desenvolver áreas, para fazer realmente descobertas. E outra parte da ciência é a fazer a aplicação dessa ciência básica, pura, e aí avaliar os seus efeitos, tá? Então, essa é a diferença quanto à natureza. Aí eu posso ter diferença também quanto à abordagem do problema, tá? Isso quer dizer o quê? Se os resultados que eu pretendo avaliar, eles são qualitativos ou eles são quantitativos, né? Então, isso aqui é relativamente fácil, gente. Quantitativo é quando o resultado for em quantidade, quando eu conseguir mensurar isso na forma de número, né? E qualitativa é quando eu vou avaliar qualidades ou eu vou estabelecer um padrão para isso, né? Então, por exemplo, quantitativo, na minha área, por exemplo, a gente vai fazer diferentes tratamentos com fertilizantes diferentes para ver qual deles vai dar mais produção para o meu feijão, tá? Como que eu vou mensurar isso? Eu vou colocar quantidades diferentes de adubos, que podem ser em becquerels ou pode ser na propriedade agrícola mesmo. E daí lá no final eu vou colher o feijão e vou contar quantos grãos de feijão cada planta deu e quanto que esses feijões pesam, tá?
E isso é um exemplo de quantitativo, né? Qualitativo é quando eu vou avaliar questões voltadas à qualidade, tá? Então, vai ser parâmetros como bom, ruim, insatisfatório. Por exemplo, as lojas, elas medem a qualidade do atendimento delas. Vocês já devem ter visto algumas lojas que na porta ou no caixa tem um totem que você dá uma nota para atendimento. Vocês já viram isso? Que você dá a carinha verde, carinha vermelha. Já fizeram isso? Sim? Sim. Sim. Então, na Renner, eu lembro que tem o totem na porta. Em todos os caixas da farmácia Raia também tem. Enquanto você está efetivando a compra, você dá uma nota para o atendimento, tá? Existem alguns aplicativos, o Uber, por exemplo, depois que ele termina a corrida, você dá uma nota, tá? Então, aquilo, gente, nada mais é do que uma pesquisa interna que quer avaliar os seus serviços, tá? E é um exemplo bem clássico dessa abordagem qualitativa. Tá? Quanto aos objetivos, né? Ele pode ser descritivo, exploratório ou explicativo, né? Então, quando entra nessa categoria, já vai ser bem mais a cara do curso de vocês, tá? Só que daí é essencial que vocês leiam essa caixinha do lado do descritivo, do exploratório, da explicativa, para que vocês tenham bem claro a diferença entre um e outro, né? Apesar que o nome já sugestiona o caso, né? A descritiva é quando você vai descrever algum fato. Exploratória é quando você vai pesquisar assuntos, vai explorar o assunto para conseguir emitir uma opinião ou realizar o teu trabalho. E a explicativa é quando você vai usar o teu trabalho para explicar algum fenômeno ou fato, tá? Aí depois disso vem os procedimentos técnicos, né, em si, é o que você vai usar para, vamos dizer assim, o que vai ser um alimento para o teu trabalho, que ela pode ter duas características, sendo bibliográfica ou experimental, né? Experimental, gente, quer dizer que você vai montar um experimento para você conseguir ter essa resposta, tá? Até no final hoje eu vou sugerir um trabalho para vocês a partir de um filme. E ali vocês vão entender que ele foi um caráter de alguma forma ali experimental, tá? Mas, por exemplo, uma empresa alimentícia quer lançar uma margarina nova, tá? Então, eles fazem, por exemplo, um teste cego, onde eles entregam para algumas pessoas um pãozinho com diferentes tipos de margarina e eles vão pedir para essa pessoa experimentar e dizer qual é a melhor. Eu não sei se vocês já participaram de algum teste como esse, tá? Às vezes eles fazem isso nos mercados, né? Então, ele é um tipo de análise experimental, né? O exemplo que eu dei ali para vocês, de exemplo de diferentes adubos ou fertilizantes no feijão, ele é um exemplo experimental, né? Diferente, então, do procedimento bibliográfico, que no bibliográfico você não vai estar testando algo novo ou testando para confirmar um resultado. Você vai olhar e ler uma bibliografia boa sobre o assunto, para que a partir da bibliografia de outras pessoas você consiga gerar o teu texto, tá? Então, lá no final dos 5 anos aí do direito, vocês vão fazer isso na forma de TCC, que é o último assunto da nossa disciplina, né? Então, tudo isso que a gente está fazendo é dar habilidade para vocês em fazerem trabalhos bons para todas as disciplinas, a partir de agora, mas que também lá no final do curso, essa matéria aqui desenvolva em vocês a habilidade de produzir um material bibliográfico, que pode ser o primeiro ou não, né? Aí vai depender da curiosidade, do tempo e da dedicação de vocês em escrever durante a faculdade, tá? E aí, ali nas caixinhas brancas, gente, eu coloquei o levantamento, né, as formas com que esses procedimentos técnicos ali podem acontecer. Você pode fazer um levantamento de informações, você pode fazer uma análise documental, você pode trabalhar com estudo de caso, com a questão ex post facto, né, então depois de um fato, e
a pesquisa propriamente dita, tá? Então, enfatizo com vocês que aqui eu estou trazendo ele de uma forma mais limpa, para que a gente consiga ver as diferenças, mas isso aqui não é mais importante do que a forma com que está descrita na apostila de vocês, tá? E aqui, gente, eu estou trazendo um outro fluxograma que, na verdade, se vocês olharem, é exatamente a mesma informação, tá? Ela só está disposta de uma maneira um pouquinho diferente, mas é o mesmo circuito que a gente acabou de seguir atrás, tá? Ficou claro para vocês isso daqui, gente? Sim? Sim. Ficou sim, ficou. Tá? E assim, pessoal, para mim é fundamental que vocês entendam, tá? Vocês vão ver que eu nunca vou dizer para vocês, olha, gente, isso aqui vocês têm que decorar, tá? Porque eu penso assim, ó, o que tem que ser, entre aspas, decorado é porque ele está escrito em algum lugar que na vida profissional de vocês, vocês vão ter isso à mão, né? Então, a gente vai caminhar, por exemplo, para normas da ABNT. Normas da ABNT vai dizer quantos centímetros de página tem que ter, que tamanho de letra tem que ser, o tamanho de um recuo, o tamanho de um parágrafo, citação direta, citação indireta. São coisas que, para quem escreve o tempo todo, você realmente acaba decorando, porque aquilo faz parte do teu cotidiano. Mas isso não quer dizer que se eu tiver dúvida, eu não vou pegar a norma, vou olhar e vou ler para confirmar a informação, tá entendendo? Então, eu não quero que vocês saibam a definição dessas pesquisas de cor. Eu quero que vocês entendam a diferenciação entre elas, tá? Então, para mim, é isso que é importante. Então, quando eu digo para vocês lerem, é que eu quero que vocês conheçam, tá? Eu não quero que vocês tenham essa informação de cor, porque vocês não são papagaios, vocês são gente, tá? Daí, então, seguindo, gente, a nossa trilha aí científica, é bem importante que quando a gente vai escrever sobre algum tema, que vocês agora vão ser incitados, instigados a isso, que vocês tenham muito claro a diferença de tema e de problema, tá? Porque tema e problema não é a mesma coisa. Tá? Então, eu vou citar um exemplo para vocês. Se eu falar para vocês a palavra empreendedorismo, empreendedorismo para vocês é tema ou é problema? Tema? Tema, né? É tema, tá? Se eu falar para vocês crise econômica, é tema ou é problema? Problema. Ela já tende a ser um Problema. problema. Uhum, tá? Então, se eu falar para vocês sobre saúde pública é tema ou é problema? Problema. Eu acho que é tema. Problema? É tema. Saúde pública é tema. Se eu falar para vocês sobre coronavírus, é tema ou é problema? Problema. Já é Problema. um problema. Tá dando para Problema. entender, gente? Tá? Então, assim, às vezes é um limiar muito fininho que deixa a gente na dúvida se é uma coisa ou outra. E dependendo da perspectiva, isso muda mesmo, tá? Mas os temas, eles pertencem a uma área mais abrangente. Então, por exemplo, quando vocês forem convidados lá a fazer o TCC 1 e depois o 2, né, que são partes diferentes do trabalho, a primeira coisa que vocês vão ser convidados a fazer é escolher o tema de vocês, tá? E aí eles dividem isso, às vezes, em macro temas até micro temas. Então, o que é isso? São as grandes áreas do direito até as áreas menores. Então, por exemplo, a área criminal, ela é uma grande área, ela é um macro tema. E dentro dela vão existir micro temas, porque tem a ver com os tipos de crime, tá? Então, por exemplo, direito previdenciário é um tema, direito ambiental é um tema, direito civil é um tema, tá? Agora, se eu falar para vocês sobre criminalidade, sobre homicídios, sobre estupro, sobre violência doméstica, aí já são problemas. Tá claro isso para vocês? Sim. Tá. Tá? Então, por que isso é importante, gente? Porque a especialidade de vocês vai acabar sendo pelo tema, né?
Mas dentro do tema, o que importa é que você resolva problemas. Aí volta lá naquele slide, no segundo, no terceiro da aula de hoje, que a gente falava da função da gente na sociedade, né? Então, você como pesquisador, como pensador, você tem que olhar os problemas com quais essa sociedade está se deparando e tentar solucioná-los. E a solução vem a partir de você entender o problema, né? Então, detectando o problema, você vai sugestionar as hipóteses, vai testar essas hipóteses, seja na forma bibliográfica ou experimental, e vai tecer, então, uma discussão sobre o que outros autores já falaram a respeito desse tema, tá? E para a gente treinar isso, gente, na semana passada eu convidei vocês a fazer um resumo simples, e ele acho que é a forma mais simples de escrever, porque vocês escolheram um tema, dentro do tema um problema, né? Então, vocês já testaram isso um pouquinho antes, só que eu direcionei vocês. E aí, vocês escreveram um resumo simples que era de 250 até 500 palavras, tá? Me mandaram por e-mail. Então, hoje, eu quero que vocês testem outra ferramenta da metodologia científica, que é escrever uma resenha, tá? Então, assim, o resumo, gente, o que é um resumo? É você ter conhecimento sobre uma área e você ter que reduzir o número de informações da melhor maneira possível, com o menor número de palavras possível. Então, foi isso que vocês fizeram comigo na semana passada, tá? A resenha, ela já tem outra característica, tá? Então, a função da resenha na metodologia científica é fazer com que vocês comecem a desenvolver uma visão crítica sobre determinado assunto, tá? E dependendo da bagagem que vocês têm, no sentido de que se vocês já têm experiência com esse tema antes, já escreveram sobre isso, a opinião que vocês vão emitir a partir da resenha, ela passa a ter um outro peso na sociedade, tá? Então, por exemplo, se eu falar para vocês assim, gente, vamos escrever resenhas sobre a Lava Jato, tá? Tem a ver com vocês. Se todos nós formos escrever uma resenha, tá? E vocês compararem uma resenha que eu, Daiane, escrevi sobre o tema, e vocês compararem com uma resenha do Dalton Dallagnol lá, ou do próprio Sérgio Moro, qual resenha tem mais peso sobre o assunto? Com certeza é a deles, né? Por quê, gente? Por causa da bagagem que eles têm em função da experiência vivida naquela área. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar que tem muitas pessoas são pagas, a profissão delas é viajar por vários locais do mundo para escrever resenhas sobre hotéis. Ou existem, por exemplo, pessoas que escrevem sobre gastronomia. E isso vai chancelando em alguns restaurantes, tá? Então, isso é uma resenha que eles escrevem, né? Eles estão fazendo uma experimentação daquele produto e vão escrever, a partir da visão crítica deles, um texto que emite uma opinião sobre aquilo, tá? Então, entende-se que, para você poder escrever essa resenha, você tem que ter um conhecimento da obra na íntegra, tá? Então, gente, a resenha, ela é muito usada para você, com relação a livros, por exemplo, tá? Só que para que você consiga ter uma opinião formada para aquele livro, você tem que ter lido ele de início a fim, né? E até algumas pessoas que trabalham com isso, elas vão ler às vezes mais de uma vez a obra, né? Isso vai funcionar para filme, né? Para outros tipos de arte também, né? E normalmente não para, gente, só na leitura ou no conhecimento da obra na íntegra. Faz parte de uma resenha bem feita você ler sobre o assunto, né? Outras pessoas falam sobre o assunto, o autor falou sobre o assunto. Então, uma coisa que eu queria partilhar com vocês, que foi uma experiência pessoal, por exemplo, eu li um livro há algum tempo chamado A Cabana. Eu não sei se vocês já ouviram falar a respeito dele. E eu li esse livro numa fase em que eu estava precisando muito, espiritualmente falando, sabe? E ele me deu uma visão muito diferente de Deus que eu carrego até hoje comigo.
que eu acho que independe da religião da gente, né? E aí depois de algum tempo, muitos anos depois, veio o filme, eu também assisti o filme, e aí é lógico que eu consigo, entre aspas, né, criticar o filme comparado com o livro. E isso é possível em muitas obras, tem muitos filmes que viram filmes a partir de livros, vocês devem conhecer isso, né? Os filmes do Harry Potter e um monte de livros de romance, filmes românticos vêm de grandes romances, né? Enfim, gente, então, com base na obra completa, você ainda se acha capaz de emitir uma opinião sobre o assunto. Mas, recentemente, eu vi no Netflix, só que não terminei de assistir ainda, um documentário sobre o escritor do livro A Cabana. E quando ele começa, gente, a descrever os personagens do livro, e ele coloca que vários personagens do livro são ele, ele, em diferentes fases da vida dele, eu fiquei chocada. Porque não foi o entendimento que eu tive quando eu li o livro. Mas por que isso acontece? Porque a percepção que eu tive da literatura variou de acordo com a realidade que eu estava vivendo, né? Então eu não parei em nenhum momento para interpretar o livro dele, o que ele quis dizer com aquilo, né? Eu entendi o que eu quis entender, né? Não sei se eu estou sendo clara com vocês, tá? Então, assim, quando a gente vai escrever uma resenha, você tem que fazer uma pesquisa sobre o assunto para ter certeza sobre o que você está escrevendo, porque você sempre vai estar escrevendo sobre a obra de outra pessoa, tá? E isso, então, e a resenha, às vezes, ela pode ser uma crítica positiva ou negativa, né? Alguns chamam a negativa de construtiva, sobre uma obra, né? Mas é bem importante que você tenha, então, essa noção do todo, para que aí você faça a escritura do material, tá? Aí, em função disso, gente, é a minha proposta hoje de avaliação para vocês, tá? Então, eu só quero discutir isso com vocês. Eu quero dizer para vocês que eu preciso avaliar a produção de vocês de uma resenha. Eu estou sugerindo um filme ao invés de um livro, mas eu também queria deixar vocês abertos para escrever uma resenha sobre algum filme que vocês já viram, ou mesmo se vocês quiserem fazer sobre um livro, vocês estão totalmente abertos para isso, tá? Eu escolhi trazer esse filme porque as pessoas estão falando muito dele nas mídias sociais. Eu não sei se vocês já leram ou já assistiram. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professora. Eu particularmente, eu nunca escutei sobre esse filme, nem o livro. Ninguém viu nada? Não? Então, Já assim, assisti o filme. Faço a mínima ideia. então, assim, eu escolhi ele por causa disso, tá? Então, nas minhas mídias sociais, ele tá estourado, muita gente assistindo, alguns adorando, outros odiando, e já tá pipocando na internet explicações justamente sobre os personagens do filme, tá? Então, com base nisso, eu acho que vocês teriam, assim, um arsenal para escrever uma resenha, tá? Então, só entendam que é por isso a minha sugestão. Mas eu quero que vocês fiquem totalmente abertos para escolher um filme ou escolher um livro, mas que sobre eles vocês façam essa pesquisa e aí vocês elaborem a sua resenha, tá bom? Isso ficou claro para vocês? Sim. Sim? Então, dentro da metodologia científica, a gente precisa começar a dar forma para vocês escreverem, né? Então, até agora, até semana passada, retrasada, vocês estavam bem livres na forma de me entregar. Então, o que eu estava querendo entender de vocês era a produção científica. Deixa eu só arrumar aqui, agora que eu vi que está sem acento. Eu estava mais preocupada com relação à produção de vocês. A partir da semana passada para agora, eu já estou começando a moldar vocês no sentido de vocês entenderem que para a gente escrever tem regras, né? Então, semana passada estava lá, vocês tinham que escrever o título com a primeira letra maiúscula, o resto minúscula, com letra tal, fonte tal, negrito tal. Depois o resumo tinha que ter um número X de palavras.
escrita em, por exemplo, Arial 10 com um recuo de 4 centímetros, né? Só que eu já mandei o modelinho para vocês escreverem certinho, né? Então, hoje eu já estou provocando vocês para uma outra metodologia, né? Então, eu quero que vocês escrevam para mim uma resenha a respeito de um livro ou de um filme. Esse documento tem que ter uma página exata, nem mais nem menos, escrita em Arial 12, justificado, tá? Então, eu tô propondo O Poço, né? Ele é um filme pesado, gente, eu achei pesado, assim, então não sei se todo mundo vai gostar, até por isso que eu tô deixando ele bem aberto para que, se vocês quiserem fazer outra escolha, vocês façam. Ele é bacana, mas ele é pesadinho, tá? É de terror? Então, assim, oi? É de terror? Eu não diria que ele é de terror. Eu vou dar um release para vocês, né? Ele vai mostrar uma espécie, né? Que eu não quero contar tudo, então eu vou tentar procurar outras palavras para narrar. Ele vai tratar mais de uma cadeia horizontal, um tipo de uma prisão horizontal, onde de tempos em tempos as pessoas mudam de andar, só que elas nunca sabem para qual andar elas vão. Em cada andar, elas ficam duas pessoas por andar, como se fosse uma cela, né? Uhum. Então, as paredes são de aço, elas não têm contato com o ambiente externo. E bem no meio dessa cela, se eu não me engano, uma vez por dia, existe como se fosse um elevador aberto onde passa comida, tá? Então, o filme todo vai retratar como que as pessoas, a relação das pessoas, que elas têm personalidades completamente diferentes. Então, a relação delas uma com a outra de convivência. A relação delas com o objeto, cada uma delas, vocês vão ver que tem um objeto que vai ajudar a caracterizar o personagem. E a relação delas com a comida, tá? Então, no sentido que eu falo para vocês que é pesado, é porque tem briga, e porque a relação com comida não é muito higiênica, né? Então, é nesse sentido que eu acho que é pesado, mas não quer dizer que não tenha muita coisa por trás disso, tá? É por isso que eu estou sugerindo o filme para vocês. Mas, assim, se não for a tua pegada, se quiser falar sobre um livro romântico, uma outra forma de ficção científica, quer escrever sobre Casa de Papel, sobre, sei lá, Grey's Anatomy, gente, vocês estão livres, tá? Até normalmente a resenha ela tem um peso muito maior sobre livros. É que eu entendo que dentro dessa disciplina eu posso interromper a aula daqui a pouco e eu vou contar aí com 1 hora e pouco vocês conseguem assistir um filme. Então eu estou pedindo o filme porque eu acho que ele cabe dentro da nossa aula, tá? Agora, se eu pedisse para vocês lerem um livro, eu já não tenho como fazer esse cálculo, né? Então, só entendam a minha escolha também como professora, tá? Mas aí, assim, gente, então, Eu independente tenho uma da pergunta. escolha... Oi, pode falar. Não pode ter spoiler, né? Só normal, né? Não tem um final na resenha. É que, assim, a resenha, você não vai contar o filme, você vai criticar o filme, tá? Entende? Então, a resenha ela não é um resumo do filme, ela não é um release, tá? Um release normalmente é aquilo que você lê, que os autores do filme escrevem para incitar vocês a assistir o filme. Não é aquilo, tá? A resenha ela é uma crítica. E aí você vai tecer a tua crítica em função do que o filme quis mostrar e não necessariamente do final do filme. Tá dando para entender? Sim. Ah, sim, entendi. Entendeu? Isso é bem importante que vocês entendam, gente. Tá? Então, assim, a primeira escolha que vocês têm que fazer, gente, é o filme, tá? Ou a série, seja aquilo que vocês quiserem. Ou o livro que vocês já leram. Você gostou muito de um livro que você já leu e quer escrever uma resenha sobre ele. Bacana. Então, coloca para mim lá o nome da obra, qual é o tema do qual essa obra fala, qual é o problema, tá? E aí você vai escrever ali, eu coloquei entre aspas resumo, mas não é no sentido de você resumir a obra, de você falar sobre ela, tá? E tem que ficar muito claro para mim no teu texto se você indica a leitura ou não,
ou indica que as pessoas assistam ou não esse filme, e logicamente por quê, tá? Então, assim, gente, vocês não vão escrever isso só com base na leitura ou em vocês terem assistido. É muito importante que vocês busquem na literatura, aí nos buscadores, tipo Google, nesse momento, que é o que a gente tem, que vocês busquem informações sobre essa obra, o que outras pessoas leram, qual a percepção, e se vocês conseguirem achar uma fala do autor do livro, do autor do filme, sobre a sua obra, é fundamental também, tá bom? Uhum. Vou puxar para cá, para que a gente possa conversar. Gente, ficou clara essa atividade para vocês? Tem alguma dúvida que vocês tenham? E uma coisa assim, eu coloquei o último slide ali, gente, como tópico, né? Então eu coloquei ali, por exemplo, o nome do filme, o tema, o problema, o resumo, a crítica, mas não é para vocês escreverem tópico, tá? Ali, para mim, são palavras-chave, e isso tem que aparecer no decorrer do teu texto, tá? Então, você vai escrever lá, por exemplo, você não vai colocar problema, 2 pontos, tal. Você vai colocar na forma de texto. O problema que envolve essa obra é X, que fala sobre o tema tal, e ali você vai narrando, tá? Perdão, professora, para Oi. quando que é para entregar daí essa atividade? Eu preciso que vocês mandem para mim por e-mail. Pode ser no final do dia? Pode ser? Pode ser? Professora, Então tá bom, porque daí no final do dia eu avalio e amanhã eu já faço uma postagem de nota para vocês. Professora, eu poderia entregar até amanhã? Por favor, eu também. Vamos fazer assim, então, gente. Eu vou deixar a entrega de vocês até sexta-feira, pode ser? Isso. Ótimo. Perfeito. Pode? Perfeito. Então tá bom. Deixa eu até anotar aqui. Só entenda assim, gente, quando eu dou, entre aspas, pouco prazo, é porque eu sei que a vida pessoal de vocês está misturada hoje, né, com a nossa vida aí acadêmica, e também eu sei que vocês têm demandas de outras disciplinas, e eu não quero atrapalhar isso, tá? Uhum. Mas é que não existe uma forma da gente escrever resenha de outra forma, gente, tá? Então, assim, eu estou contabilizando que vocês vão usar aí metade da nossa aula para assistir a obra, mas vocês, mesmo assim, vão precisar fazer uma busca sobre o tema e isso vai gastar um pouquinho mais de tempo de vocês, pelo menos mais umas 2 horas. Por isso que eu ia jogar para a noite. Mas se para vocês vai ficar apertado, eu vou estender até sexta-feira. Pode ser sexta-feira, 18 horas, gente? Pode. Pode? Porque Pode. daí eu pego sexta-feira de noite, depois da minha aula, eu já corrijo isso. Tá? Sexta-feira amanhã, né, prof? Hã? Isso. Ok? Ok. Pode ser? Sim. E mais uma coisa bem importante dentro da metodologia científica, gente. Vocês vão ver que de um tempo para frente, a gente vai ter que escrever sempre na terceira pessoa. Isso quer dizer o quê? Que a gente não pode escrever eu ou nós na frase. E na resenha é diferente. Na resenha, como você está emitindo uma opinião pessoal, baseada, mais pessoal, você precisa que os verbos estejam todos conjugados na primeira pessoa. Porque você está escrevendo sobre a tua opinião sobre o fato. Tá dando para entender? Sim. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. Quando eu escrevi no do curso que eu fiz, eu tive que, dentro dele, responder 7 perguntas. Nessa resenha, eu tenho que responder as mesmas 7 perguntas, que são, tipo, por quê, onde, como, quem, quando, por quê. Olha, na verdade, assim, a resenha, ela é um texto de opinião. Então, ela não tem necessariamente um cronograma de respostas que tem que aparecer. O que tem que ficar claro é no que a tua opinião está baseada, tá? Então, por exemplo, no caso do Poço, é um tipo de filme assim que ou você adora ou você odeia. E você adora não pela fotografia do filme, você adora
pelo enredo, entendeu? Pelo que o autor quis dizer, pela mensagem que ficou. Então, para mim, a resenha ela é muito mais isso. É você emitir a tua opinião bem baseada, tá? Então, se a intenção do autor era essa, mas no filme eu vi isso. Então, eu não indico por causa disso, disso e disso, tá? Então, na verdade, o que eu vou medir dentro da resenha é o teu poder de argumentação em função daquilo que você leu sobre o assunto e aquilo que você viu na forma de filme ou na forma de livro. Ficou claro? Sim. Eu não quero que você diga para mim, o filme que tem uma ordem assim, tipo, o filme se passa no tal, tem tantos personagens. Não, você não vai narrar para mim um escopo. Eu quero mesmo um texto opiniático. Eu quero saber a tua opinião sobre a obra e essa vai ter que ser baseada em algum fato, ou seja, no personagem, ou seja, no enredo, ou seja, na fotografia, porque você vai escrever uma página sobre isso. E uma página não é pouca coisa, tá? Então, você tem que ter uma opinião não só de sim, de assista ou não assista, de leia ou não leia, mas indico a obra ou não indico. Não é só isso, né? Você vai ter que dar consistência ao que você está escrevendo. Beleza? Beleza. Sim? Na verdade, eu já assisti esse filme e fiquei bem impactada. Eu também. E E você leu cheguei a as críticas sobre ele? Não li. Eu assisti Então, domingo. assim, eu assisti o filme e logo em seguida começou a pipocar textos explicando os personagens. Depois que eu li o texto, eu fiquei com vontade de ver o livro de novo. Oi? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Tá. É que cortou aqui, eu acho que me embananei falando. Deu uma mensagem que ia reconectar. Enfim, eu assisti o filme e aí eu li algumas críticas sobre, explicando os personagens. Aí eu confesso para vocês que eu me arrependi de ter visto o filme antes de ter lido, né? Então eu acho que se eu assistisse o filme agora, eu teria uma percepção diferente, sabe? E eu achei ele bem pesadinho, até para um monte de gente que me perguntou, eu não indiquei, né? Mas depois de ler as resenhas, aí eu falei assim, gente, eu acho que o filme é pesado, mas em função das resenhas eu acho que vale a pena, né? Então eu indico a obra, de tanto que eu estou indicando para vocês. Mas assim, se você começar a assistir e já ver que não é a tua praia, troca de filme, tá? Troca de filme. Mas eu achei que ele seria bem pior, na verdade. Porque o nome, assim, e o Na verdade, trailer ele é dele, um nossa, eu não nojento, né, gostei. Angélica? Hã? Eu acho que para mim o que me impactou mesmo não foi a questão das cenas de violência, assim. Porque isso a gente vê muito em filme. O que me impactou é a forma deles comerem, sabe? Forma, eu também fiquei com do senhor. Ah, não, vamos contar o filme. A gente vai narrar aqui pro pessoal que não viu, mas quem sabe incita eles a ver. Mas lá é justamente isso, né? A forma deles, quando eles pulam em cima da mesa para comer. Assim, parece que a Principalmente o pessoa tá perdendo a senhorzinho lá. característica humana. O meu marido, a frase dele agora, ele pegou pra ele. É óbvio. Aham. Tudo que eu E falo, daí ele é também, óbvio. é óbvio. Aham. E aí, assim, gente, também uma coisa que eu achei bacana depois lendo as críticas sobre é a percepção do autor para cada objeto que cada preso tem, né? Então, um tem um livro, o outro tem um cachorro. No filme tem uma mulher que procura pelo filho o tempo todo, né? E assim, a característica de personalidade, de como que cada uma das pessoas lida com aquela mesma situação, eu acho que é de uma riqueza assim, psicológica, humana muito grande, né? Então, eu acho que realmente vale a pena você assistir. Talvez não seja um filme que a gente assistiria muitas vezes, né? Não seria um vale a pena ver de novo. Mas eu acho que a primeira vez ela dá um choque de realidade assim bem, bem legal. Obrigada pela contribuição. Mais alguma dúvida, pessoal? Felipe, Sheila, Amandinha, tudo em ordem? Pra mim, tudo certo. Tudo, professora.
Pra mim também tá tudo Eu tô certo. citando Agora, o nome de vocês, porque vocês são os 4 que aparecem primeiro para mim aqui, tá? Mas graças a Deus hoje a nossa sala tá cheia, tá? Acho que tem aluno novo que tá vindo pela primeira vez, né? Queria saber se tá tudo em ordem com vocês. Bom, gente, diz que quem cala consente, então eu vou entender que tá tudo certo, tá bom? tá bom. Se precisarem de Beleza, qualquer coisa, gente, vocês Tranquilo. falem comigo pelo WhatsApp dentro do grupo, tá? Eu queria pedir muito isso para vocês, porque eu não tô dando conta de conversar com as pessoas e passar a mesma informação pelo particular, gente, tá? Então eu queria contar com a colaboração de todo mundo, que a gente resolva qualquer assunto da nossa disciplina dentro do nosso grupo, tá bom? Beleza. Até que a nossa vida volte ao normal. Pessoal, então eu vou interromper a gravação, tá? E